Olá, está começando mais um Justiça em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa principalmente a quem está procurando a tão sonhada casa própria e que pode fazer um bom negócio sem correr os riscos que o mercado apresenta. Estou falando dos processos contra as construtoras e incorporadoras. É sobre isso que eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Marcelo de Andrade Tapai. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo. Doutor, há quanto tempo o senhor já está na área do direito já? Vários anos. Aí a gente já está trabalhando no direito há vários anos e no direito imobiliário especificamente, de forma especializada, com mais afinco aí, há cerca de 3 anos. 3 anos nessa área do direito imobiliário. Especializado. Mas antes de começar o programa, o senhor me confessou que já foi jornalista, né? Trabalhava nesse ramo da televisão e sabe como funcionam os bastidores, né? Sim, sou formado em comunicação social também, sou jornalista, trabalhei um tempo em televisão e migrei para o direito por paixão. Por paixão mesmo. Isso. Mas essa opção, na hora de fazer ali a escolha na faculdade, do vestibular, entre escolher, já tinha essa dúvida, já batia essa dúvida entre o jornalismo e o direito? Sim, quando você vai fazer a escolha inicialmente, você é novo, acaba tendo uma certa dúvida daquilo que você opta. Acabei optando por televisão no primeiro momento, mas nunca deixei de pensar no direito. Fui fazer a faculdade de direito e daí me decidi definitivamente de ser advogado e deixar tudo o resto para trás. E quais são os principais desafios, com essa satisfação que o senhor tem hoje, com essa experiência já de vários anos, quais são os principais desafios, doutor Marcelo, principalmente para um jovem que está começando agora a carreira, acabou de sair da faculdade e talvez vai fazer a opção por essa área do direito imobiliário? Quais são os desafios que essa área apresenta? Na verdade, os desafios do direito, não só para o direito imobiliário, é que é uma profissão que você tem que estudar de forma constante, você nunca pode parar de estudar. As leis mudam a todo tempo, novos entendimentos aparecem a todo momento, então você tem que ficar sempre atento, sempre se atualizando, sempre buscando se especializar para conseguir oferecer um bom resultado no trabalho que você está exercendo. E além disso, você tem que gostar efetivamente daquilo que você está fazendo, porque você só faz uma coisa bem feita quando você faz com prazer. O estudo é permanente, é constante. O estudo é permanente, você nunca pode deixar de estudar ou de se atualizar. Se atualizar. Vamos falar então sobre o tema do programa de hoje, que são os processos contra as incorporadoras, as construtoras. Primeiramente, a gente pode definir o que é, existe uma definição para o que seja direito imobiliário? O direito imobiliário Ele cuida do quê? É um ramo do direito que ele cuida essencialmente das questões ligadas a imóveis, e não só compra e venda, como locação, uso capião, desapropriações, os contratos ligados a imóveis de uma forma geral. E por que hoje em dia, doutor, eu tenho um dado aqui, que o número de processos judiciais contra as incorporadoras, as construtoras que constroem, erguem esses arranha-céus que a gente acompanha na capital paulista e por todo o país, cresceu quase, olha só que número impressionante, 400% somente em São Paulo. O número de processos judiciais contra essas construtoras. Esse é um número que assusta, né? Essa porcentagem. Na verdade, a porcentagem de ações propostas, ela supera em muito o número de lançamentos realizados. A gente sabe que hoje o mercado está passando pelo chamado boom imobiliário, onde houve um aquecimento geral das vendas, que ocorreu por diversos motivos, mas apesar desse aumento geral de vendas ser expressivo, está animando os investidores das incorporadoras, por outro lado você percebe que o número de reclamações contra elas proporcionalmente subiu muito mais. E por que isso ocorreu? Ocorreu porque houve uma grande liberação de dinheiro no mercado, onde as construtoras começaram a correr atrás desse dinheiro, desse crédito fácil, uma demanda reprimida que existia anteriormente e que as pessoas começaram, por conta desse crédito mais facilitado, também poder sonhar com a sua casa própria. Houve o incentivo do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, que injetou também milhões no mercado.
abertura do capital das empresas para a bolsa, uma série de circunstâncias fez com que houvesse essa explosão na construção civil. Favoreceu, né? Favoreceu a construção civil. E as incorporadoras, para aproveitar esse momento no mercado, elas passaram a disputar o filão de forma acirrada, cada uma querendo lançar mais que a outra, vender mais que a outra, e num momento inicial aí dessa disputa, se preocupando muito mais em lançar um imóvel do que propriamente com o processo final, que seria a entrega desse imóvel. Ou seja, na verdade, elas estavam preocupadas e continuam se mostrando bastante preocupadas em novos lançamentos, novos empreendimentos, e evidente, se eu lanço muito, eu tenho que vender, porque eu não posso ficar com o estoque parado em caixa. E para eu poder vender mais do que isso, como o mercado está muito aquecido, como existe muita oferta no mercado imobiliário, existem situações ou imóveis bastante semelhantes de uma e de outra construtora que acabam concorrendo em preço, em qualidade, em metragem. Existe uma oferta que o consumidor pode buscar muito ampla. Então, para que a construtora consiga também concorrer com a sua adversária nesse mercado, ela precisa oferecer a questão do prazo de entrega. Dou um exemplo prático para você. Se uma determinada construtora lança um empreendimento de 3 dormitórios, 100 metros quadrados por um valor X com a planta Y, você pode percorrer naquela região da cidade, você vai encontrar pelo menos mais 7 ou 8 empreendimentos com condições bastante semelhantes. Parecidos. As plantas são bastante parecidas, a oferta de infraestrutura, lazer, segurança, do clube particular, do sonho à sua disposição é a mesma. O preço por metro quadrado é bastante semelhante, ou seja, uma das coisas que ela vai ter também que apresentar bastante semelhante até para conseguir vender o imóvel é a questão de prazo. Mesmo que a empresa saiba que um imóvel, para trabalhar com um prazo bastante tranquilo, aí, não correr risco de atraso, ela só vai poder lançar e vender e prometer ele para 2016, por exemplo, se a concorrente dela está vendendo no mesmo bairro, no quarteirão de cima ou de baixo, com promessa de entrega em 2014, ela fatalmente vai trazer essa promessa de entrega para 2014, porque senão ela não vende. E daí acabam lançando outro prometendo para 2015 e ela vai ficar com aquele negócio empatado lá, aquele mico, e ela não consegue vender. Então, para concorrer no mercado também, ela acaba prometendo um prazo que ela própria sabe como muito exíguo. Ou seja, a própria construtora sabe que esse prazo às vezes é muito curto, mas ela promete como um chamariz para que a família, a pessoa, o casal se interesse por aquele empreendimento. Sim, ela sabe, ela tem noção disso. Elas têm 50, 60 anos de mercado, ela Sabe tem como que funciona, fazer esse né? planejamento, ela sabe muito mais do que eu que o mercado está aquecido, que a mão de obra está disputada, ela sabe que ela tem que treinar a mão de obra, ela sabe tudo que ela tem que fazer. A lição de casa dela, ela sabe o que ela deveria fazer. Mas mesmo assim, ela tem que prometer com um prazo que eventualmente ela até saiba que não vai cumprir, ela conta com uma carência que ela põe no contrato como prazo ordinário para ela poder vender e concorrer com a empresa que está prometendo para aquele prazo também curto. E daí começou a ficar um negócio maluco, porque cada uma encurta mais o seu prazo para conseguir concorrer no mercado e nenhuma delas consegue cumprir. E quem fica na mão é o consumidor. Isso que eu ia falar agora, quem acaba sendo atraído por essa falsa promessa é o consumidor, que no momento de escolher a sua casa própria, tão sonhada casa própria, como eu disse no programa, ele deixa o lado emocional falar mais alto às vezes, né? Acaba esquecendo um pouco da razão e o lado emocional fala mais alto. Na verdade, as pessoas, é o que você disse, a tão sonhada casa própria. O governo federal usou isso de mote na campanha do Minha Casa Minha Vida. Esse efetivamente é o maior patrimônio das pessoas. As pessoas juntam uma vida inteira de economia, elas se programam, elas se planejam, elas fazem estudos, elas sonham com isso, e no momento que ela imagina que reuniu as condições adequadas e que ela senta num estande de vendas para conversar e a pessoa propõe para ela condições que ela tem, em tese, tem como assumir, ela acredita naquilo como verdade absoluta. E dentre as promessas
tal prazo de entrega. Então é justamente com esse prazo de entrega que a pessoa também, na hora de fazer o negócio, ela acaba programando a própria vida. Ela programa a venda da casa, que eventualmente ela morava numa casa pequena e vai usar aquele dinheiro para pagar a parcela intermediária das chaves no final. Ela programa a venda daquela casa para a data que foi a entrega prometida. Ela pega dinheiro emprestado no banco e paga juros para saldar aquela parcela daquela data prometida. Ela programa a matrícula do filho na escola em razão daquela data prometida, no bairro próximo onde é a casa que ela, sua futura, que ela imagina que ela vai morar. Ela programa a data de casamento. A vida da pessoa é programada em função desse contrato. Ela passa a viver em função desse contrato, porque isso é um prolongamento do sonho dela que está se realizando naquele instante. E ela acredita que a empresa que promete para ela na hora da compra uma verdadeira maravilha vai cumprir aquilo. Em momento algum é passado para a pessoa durante a compra: olha, fica esperta ou se preocupa porque a gente vai atrasar isso, a gente pode atrasar, o que você está comprando isso para entregar daqui 2 anos, pode ser que a gente leve 4. Ninguém nunca diz isso para o comprador. E ele acaba acreditando naquela promessa inicial. As principais reclamações, elas estão relacionadas ao quê? Seria ao atraso das obras mesmo? Tem de tudo um pouco, mas principalmente é o atraso de obra. Principalmente É o atraso de obra. É o grande bojo das reclamações aqui é sobre atraso de obra. Quais são os outros fatores que influenciam, doutor? Má qualidade construtiva, problema no preço, falta de informação durante a compra que acaba onerando muito o consumidor na hora de financiar o imóvel. Entendi. O contrato de venda imobiliária, em regra, ele é cheio de armadilhas que o consumidor, no momento de assiná-lo, acaba não percebendo e não lhe é informado. Ele só vai perceber isso depois, durante o tempo, quando já está assinado, e ele acaba ficando meio que num beco sem saída. Tá certo, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já com o Dr. Marcelo Tapai falando sobre esse assunto tão importante para milhares de pessoas, que é a tão sonhada casa própria, não correr riscos. A família brasileira que sonha com esse patrimônio, sair do aluguel, não correr o risco no momento de conquistar esse sonho. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta, hoje falando sobre direito imobiliário. Meu convidado é o Dr. Marcelo Tapai, advogado especialista nessa área. Doutor, hoje o marketing das empresas, das construtoras, é muito forte, né? Para conquistar ali o consumidor, o cliente. A gente vê nos lançamentos, né, verdadeiros shows, eles contratam celebridades, cafés da manhã, almoço, jantares. É muito forte esse marketing hoje, né? Conforme falamos no bloco anterior, a casa própria é o grande sonho das famílias. E as empresas têm ciência disso e elas querem fazer com que esse sonho se torne, em tese, realidade, mas com elas. Ela precisa trazer o consumidor para si comprar e acreditar. Então ela promove verdadeiros shows de lançamento. Hoje em dia você anda na cidade aí de final de semana, você vê aqueles estandes muito bem montados, com manobrista, com pipoca, com bandinha tocando. Você chega lá na hora de procurar um imóvel para dar uma olhada no que está sendo lançado, você é tratado como um rei, aí você é recebido lá com um cafezinho, com chocolate, com bolachinha, tem área destinada para as crianças com animador. É uma estrutura de shopping center, todo né? mundo é absolutamente educado, você é a pessoa mais querida do mundo, você é o cliente mais importante para aquela empresa, te põe sentado numa mesa suntuosa, um corretor atencioso, conversa com você como se fosse um amigo, te trata às vezes até com uma certa pseudo-intimidade, e isso para ir te cativando e te promete maravilhas. Tem
cantores, tem artistas, tem feijoada, tem viagem, tem televisão, tem tudo que você possa sorteio de brindes, imaginar, sorteio de brindes. E também é um fato às vezes interessante, porque quando você chega em qualquer empreendimento que você chega, parece que já é um negócio meio ensaiado. Eu queria dar uma olhada num apartamento. O corretor te diz: nossa, mas esse empreendimento aqui vendeu, que é um espetáculo. A gente nem tem mais unidades à venda. Eu vou procurar aqui para o senhor, tem uma que está reservada. Eu posso aqui ver se eu, com o meu gerente, se eu consigo vender para o senhor, mas é a última. Se não comprar hoje, não vou ter como segurar até amanhã. O senhor já deixa um cheque da reserva aqui. A frente norte, que é para o sol, é a melhor unidade. Nossa, meu gerente vai até me chamar atenção porque eu vendi, porque estava reservada. Estou trabalhando com a tabela do mês passado, consigo segurar o preço, ou seja... Essa tabela já mudou, essa conversa a gente sempre ouve, né? A tabela vai mudar daqui... Olha, eu já